Fernando Diniz estreia com goleada no comando da seleção brasileira, 5-1 para cima da frágil Bolívia, mas muita coisa bacana para a gente falar. Antes de seguir com o papo, queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, que você se inscreva e vai deixando aquele like para a gente fortalecer e continuar falando muito sobre futebol por aqui. Pois bem, 5-1 Brasil para cima da Bolívia. Nenhuma novidade, o Brasil já tinha goleado a Bolívia nas últimas duas eliminatórias. Aliás, a Bolívia deve ser, ao lado da Venezuela, a pior seleção do continente. Desde 2002 para cá, nas últimas eliminatórias, a melhor posição da Bolívia nesse contexto de pontos corridos nas eliminatórias foi justamente para a Copa de 2002, quando terminou em sétimo lugar. De lá para cá é nono ou décimo, no caso, o último colocado. Então, se trata de uma seleção frágil. O que é que você faz contra uma seleção frágil? Você se impõe, você joga, você ganha e ganha com tranquilidade. É interessante para a gente notar o posicionamento tático da equipe do Diniz, ele tentando levar os seus conceitos para a seleção brasileira, que em menos tempo de treino costuma ser mais difícil. Um time muitas vezes fazendo aquela saída com 3 jogadores, ora o Casimiro, ora o Bruno Guimarães entre os 2 zagueiros. Os 2 zagueiros bem abertos, alargando o campo, para dar profundidade ao time jogando na frente. Os 2 laterais, tanto o Danilo quanto o Renan Lodge, muito espetados e muitas vezes, principalmente o Renan Lodge, entrando mais na área, entrando mais no campo para deixar o corredor para os atacantes. A dobradinha, por sinal, Renan Lodge e Rodrigo do lado esquerdo, bem interessante, uma ultrapassagem. Rafinha muito bem do lado direito. E o Neymar ali, né, flutuando, livre para jogar onde quisesse jogar, virando praticamente ora um segundo atacante, ora um meio armador, deixando o time muito forte ofensivamente falando. O placar de 1-0 do primeiro tempo foi até magro de acordo com o domínio brasileiro em relação à Bolívia. Depois do segundo tempo, o Rafinha já faz 1-0 com 2 minutos, depois o jogo se tornou uma mera formalidade, essa que é a verdade. Os gols foram saindo com naturalidade, o Neymar bate o recorde do Pelé de acordo com a regra da FIFA de jogos entre seleção A e seleção A, marcou ainda mais um quando fechou a conta de 5, um time que priorizava a bola no chão, tentando sair sempre com muito toque, muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, quando encontravam a Bolívia fechada com a linha de 5, essa aproximação dos laterais por dentro criavam dificuldades para o time boliviano. Então o resultado que saiu de 5-1 com muita naturalidade, com muita tranquilidade. O que é ótimo para um treinador que está começando um trabalho e tentando implementar uma forma diferente de jogar. Espero que aos poucos outros nomes ganhem mais oportunidades. Por exemplo, o Richarlison está muito mal, é o momento até de preservá-lo, tentar uma outra alternativa ali no caso de centroavante. Hoje tanto o Matheus Cunha quanto o Gabriel Jesus entraram durante a partida. Gabriel Jesus ali só para o Rodrigo receber os aplausos do estádio Mangueirão em Belém. Então é bom começar ganhando, bom começar convencendo. Foi uma boa diversão para a sexta-noite, não foi um jogo modorrento apenas protocolar para conseguir 3 pontos, de uma eliminatória de Copa que, convenhamos, é protocolar. Se classificando 6 seleções diretamente e ainda a 7ª indo para uma repescagem, na América do Sul com 10 participantes, Brasil e Argentina, a não ser que aconteça um hecatombe do tamanho do planeta Terra, vão para a Copa sem dificuldade. Então é a hora de formar time para depois, quando eles mesmos se enfrentarem, terem um parâmetro bacana e conseguir encarar as principais seleções do mundo, tentar até mesmo arrumar amistosos contra elas para definir um contexto de saber melhor qual é o nível em relação aos times do resto do planeta. Voltando ao jogo, placar interessante, placar que dá ao Diniz um lastro para o próximo jogo contra o Peru, que aí já é um contexto diferente. A seleção peruana é uma seleção envelhecida, mas jogando em casa certamente vai dar mais resistência do que a Bolívia. Veio de um empate contra o Paraguai, tem ambições reais de ir à Copa do Mundo, até por conta desse aumento do número de vagas do Mundial. Então é um contexto diferente que a gente vai poder analisar de outra forma o que a equipe do Diniz pode apresentar ao longo desse ciclo que começa, independente ou não, se ele será interino ou não, para o Ancelotti assumir depois. Um parêntese aqui, Neymar quebra o recorde de gols na seleção brasileira. É interessante notar isso, é um jogador que já tem 31 anos, a gente não sabe como será esse ciclo depois que ele topa ir para o futebol árabe, que tem um nível de competitividade bem diferente do que ele se acostumou ao longo da carreira, se isso vai ao longo prazo mexer com a bola dele para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, mas o fato é que é um jogador talentosíssimo.
jogando nessa função então de armador, que o Tite muitas vezes o colocou e que hoje ficou ainda mais latente, tem um poder de visão de jogo muito acima da média e pode até mesmo alongar, transformar mais longa a sua carreira, uma vez que talvez fuja de alguns contatos com os zagueiros adversários, evite algumas lesões. É um jogador que, com todos os defeitos que ele possa ter, ele continua sendo imprescindível para a seleção brasileira. Ele tem que ser um jogador que a gente tem que ver como será o ciclo. Mas estando bem, nenhum se discute a qualidade e o poder de fogo do Neymar. Para não dizer que não falei de flores, para falar de alguma coisa, de algum problema, o gol da Bolívia é algo muito recorrente nos times treinados pelo Diniz. Por serem times que normalmente controlam a posse de bola e jogam com a linha muito alta, qualquer desencaixe de marcação pode deixar um zagueiro a mano. A gente pode até discutir se o Marquinhos foi meio fraco demais para a jogada, mas é algo que quem viu o Fluminense, viu o São Paulo, viu o Fluminense na primeira passagem, viu o Atlético Paranaense, isso não era tão incomum nas equipes do Fernando Diniz. E contra adversários mais fortes, isso requer uma atenção maior. Agora é esperar como será o jogo contra o Peru. Lá na madrugada da terça-feira, praticamente, o jogo é 11 horas da noite no horário de Brasília, para ver, num contexto diferente, o que essa equipe vai poder apresentar nesse ainda início de trabalho do Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. De novo, queria pedir aquele like para a gente fortalecer o vídeo e que se você não está inscrito, que você se inscreva e se você quiser colaborar com o canal, basta dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo que você sabe como fazer, até mesmo como entrar em contato com a gente. Um forte abraço e fica de olho que a gente está falando sobre futebol o tempo todo por aqui.